disciplinar a ninguém, tudo no nome dele, porque ele quer terminar na escola. Então, não escolhe nada, porque Deus faz assim, quando ele quer te abençoar, ele não vai resposta. É verdade, eu creio. E agradecer a palavra do meu irmão. Aleluia! Ele estava aqui pregando, ele trouxe uma mensagem sobre Jonas. E Jonas fugiu na presença de Deus e foi bonito quando ele fez. Isso é funcionando no livro também. Porque o livro estava no caminho do Senhor e ele se afastou. E Deus talvez tenha feito grande feito para mim ele, para mostrar que ele é Deus, que ele continua proposta na vida dele. Ele tem promessa para realizar tudo. Então nós vamos realizar a nossa vida. Vamos abrir nossa Bíblia com Atos, no capítulo 2, a partir do verso 1. Eu não vou me demorar. Ele falei para ele disse, eu não prego mais de meia hora, mas eu sabe o que ele faz. Se ele quiser, eu prego mais, é conforme a vontade dele. Glória a Deus, é Então, verdade. assim, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia falar. Amém? Amém. Glória a Deus. E hoje eu vou falar para as irmãs a respeito dele. Esse cavaleiro feito, amado por todas nós, e habita em nós o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando para você, nada que você não saiba, porque você deve conhecer ele intimamente. Muitas vezes eu escutei uma evangelista falando para mim assim, olha, eu estou arrumando os pratos em casa, e o Espírito Santo está aqui, ó. Eu começo a me perguntar, e eu começo a chorar, eu não entendo porquê, mas é ele agindo. Meus irmãos, quando você toca fogo no fósforo e joga em qualquer lugar, ficamos assim, por exemplo, numa massa, aquele fogo vai se expandindo, vai crescendo, se alastrando, e chega um ponto que não pode mais conter aquele fogo. Dessa mesma forma, é o Espírito Santo neste lugar. Nós não podemos conter o seu agir em nosso meio. Ele vai trabalhar nesse cada um de nós. Mas, para que o Espírito Santo agir em nossas vidas, houve um contexto passado, houve uma história a respeito dele. Ele não foi simplesmente chegou aqui e entrou em nós, não. Ele, há muito tempo ele já estava lá. Então, eu gostaria que vocês voltassem comigo lá para o Éden, onde o Espírito Santo ele ainda pairava sobre as águas. Lá no livro de Gênesis 1, você pode ver e fala que a terra era vazia em forma e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aleluia! Ele não tinha um coração para habitar, ele não tinha um corpo como eu e você. Mas eu sei, e em seguida, Deus ele criou o homem e deu ao homem a intimidade de possuir o seu Espírito. Imagina que somos nós, eu e você, para possuir o Espírito de Deus. Um Deus tão poderoso que conseguimos, nós pecadores. E Deus deu isso aqui naquele homem, Adão. E Adão, ele recebeu o Espírito, ele tinha a oportunidade de dar o nome dos animais. Deus deu toda a autoridade àquele homem. Ele presenteou a ele com presentes que a gente nunca recebeu e talvez nunca mereça receber. E ele tinha tudo aqui nas suas mãos. E o que foi que Adão fez? Ele quebrou a intimidade com Deus. Ele pecou. Então o Espírito Santo já se afastou. O Espírito Santo não é nada. Ele se esquece quando a gente magoa ele. Você sabe disso. E no decorrer da história da Bíblia, vocês podem analisar que houve outros homens que foram mal diante dos olhos de Deus. E Deus se esqueceu de fazer esse homem. E Deus mandou o dilúvio. Logo após Deus se esqueceu mais uma vez porque ela fez um dilúvio no rio de Babel. E durante aquele tempo houve um homem muito mau. O nome dele é Nimrod, não vou falar. Ele matou o próprio pai, casou com a mãe e teve um filho. E aquele homem possivelmente também construiu uma Babilônia. E a terra estava repleta de pessoas como aquele homem mau. A geração de Nimrod foi crescendo muito. E Deus estava assim, de um jeito, não, ele não merece mais o meu Espírito.
Jesus fez muita misericórdia. Ele dizia, Pai, envia mais uma vez o Espírito Santo. Aleluia. Envia mais aquele povo que está necessitado de ti. E Deus mais uma vez envia o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo na mão daqueles homens a quem foram enviados, ele é muito bem usado. Porque surgiram reis, profetas, pessoas usadas pelo Senhor. E essas pessoas eram pegadas o que Deus mandava para elas e a pessoa como Sansão. Sansão usou alguém que estava no jumento, matou vários homens. Davi, uma arma, fazia prodígios e expulsava espíritos de Saul. Então Deus ele vai assim com o seu povo. E ele vai assim com você e com a sua unção. O Espírito Santo ele não é algo comum, como a gente pensa que ele é. Às vezes eu imaginava antes de ter essa percepção dele, eu imaginava que era como um poder. Que ele ia e que ele vinha. Eu pego, ele sai, ele arrepende de volta. E ele não é só isso. Ele não é uma coisa, não é uma música, não é um sentimento. Ele é uma pessoa que tem sentimento. É uma pessoa muito sensível. Ele não Jesus falou assim, olha, você pode bater contra mim, contra Deus, mas com o Espírito Santo não há perdão. É verdade. Porque há um muito sentido, não tem que desviar contra ele. Para que ele não pegue contra ele. Amém? Glória a Deus. E muitas vezes a igreja, eu tenho visto isso, muitas pessoas frias. Mas é um respeito. Mas não é bem assim. Você tem que permitir que ele abra em você. Ele vai fazer você se você é libertado. Você é libertado. Usa-me. Aleluia. É verdade. Você chega na igreja, você fica com a cabeça, você parece um outro, como ele vai te usar? Muitas vezes a gente faz assim. Hoje eu quero ter um culto feliz. Senhor, me dá um culto bom, um culto feliz. Eu quero melhorar hoje no culto. Mas não é assim que você deve dizer, Senhor. Você deve dizer assim, Senhor, eu quero te dar a melhor oração hoje. Eu que vou te cultuar, eu que vou te alegrar. Aleluia. Eu vim aqui esperar o Senhor que abençoe, que traga o bom toque no coração, a palavra do Senhor. Você vem aqui prestar culto a Ele. Aleluia. Você vai receber poder, É verdade. glória. Aí você vai enviar Ele, vai derramar sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, a Bíblia fala que os batistas, eles são mais frios, né? Como batistas, a não ser os pentecostais. Mas, na Bíblia fala sobre o João Batista, que não era nada frio, nem bom. Era tanto que ele batizava com água e fogo. Aleluia. E João Batista, batizando, eu penso assim, ele falava as pessoas de raça de víboras, aquelas pessoas que não aceitavam o Senhor. E eu imagino o Senhor, imagina que ele não batizando, porque ele batizava antes de ir para Jesus. Ele pegava batizava, vem pra cá, víbora, não sei, fica a tabela de bola, o Senhor não deve aproveitar. Eu digo assim, Deus te abençoe em nome de Jesus. E ele batizando, certa vez eu falo assim, quando você vai estar mais no céu, eu não sei. Não, esse não é víbora. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o único que ele vai ficar honra. Amém? Então temos que ser batizados com fogo e com água, não somente com água, mas também com fogo, que é o Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. Aleluia. E depois que ele batiza Jesus morre, acontece aquela coisa, os milagres, as maravilhas, os prodígios, e o nosso Senhor é crucificado, é morto, e ao terceiro dia ele ressuscita. Aleluia. E depois da ressurreição de Jesus, ele, a Bíblia fala que ele ainda passa um tempo com algumas pessoas, em torno de 500 pessoas, durante os 40 dias, e ele é levado ao céu. E naquele momento que Jesus é levado ao céu, as pessoas estão olhando para cima e vendo ele ser levado, alguns descobrindo ele, e os anjos falam com aquele povo. Varões, por que olham para o céu? Esse Jesus que entre vós está subindo, ele aqui voltará. Então, não saberei, eu creio que os discípulos diziam, vamos confiar, porque ele falou assim, eu vou deixar alguém para cuidar de vocês, vocês não vão estar desamparados. E Jesus sobe, e o período entre a certeza que nós lemos do Pentecoste
que não tem lugar em nada. O período entre a morte de Jesus e o Pentecostes foram de 10 dias. Aleluia. Senhor, por que 10 dias? O que Deus estava fazendo nesses 10 dias para que não passasse aquele povo logo? Jesus, quando ele morreu, ele passou as nuvens. Quando ele foi levado ao céu, ele passou as nuvens. Ele foi para outra dimensão. E a gente não sabe também dessa dimensão. Eu creio que Deus, quando o homem pecou, ele construiu ao redor do céu um muro enorme, lindo, protegido, com anjos tomando conta das portas do céu. E Jesus, ele vai subindo esse tempo, porque o tempo de Deus não é nosso tempo, é diferente. É verdade. E ele vai subindo e chegando naqueles portões celestiais. Aleluia. E ele bate as portas dos portões e os anjos estão esperando. E reconhece a sua dignidade, porque ele é Deus. E aqueles anjos ali, quando vem, né? Quando meu Senhor e Salvador, eles começam a adorar. E dizer para ele, eu gostaria que a Bíblia no Salmo 24. Glória a Deus. Salmo 24, versículo 7. E eu creio que foi isso que aqueles anjos disseram. Levantai as portas das vossas cabeças. Levantai os portais da terra para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Levantai as portas das vossas cabeças. Levantai os portais da terra para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Amém. E depois dessa recepção, Jesus é recebido com maior alegria do seu Pai. E aquela festa no céu, imagina, Deus fazendo a maior festa no meu seu filho. E Jesus lembra, Pai, eu prometi a eles lá na terra que eu deixaria alguém para auxiliar, que eu não desampararia eles. Pai, envia alguém ao meu povo, alguém que possa ajudá-los no momento de aflição, de angústia, eu não deixo eles sozinhos, meu Deus. E olha que Deus, falando para Jesus, ele diz assim, eu já fui lá no Éden, você já foi, crucificado com todos, falta nele, o Espírito Santo. É verdade. E vou enviar ao povo. E aquele povo estava com nós aqui na reunião, aguardando, porque hoje nós estamos aqui cheios de fogo, porque está tão difícil a palavra de poder, já falamos de línguas estranhas, já glorificamos ao Senhor, exaltamos ao Senhor nessa tarde, e ele naquele momento, aquele povo cheio, Jesus diz o seu Espírito Santo sobre aquele povo. Aleluia. E aquela casa cheia. Da mesma forma que o Senhor enviou seu Espírito naquele lugar, ele enviou para naquele lugar, ele quer fazer mais que você, ele quer que você se movimente também. Não se precisa na igreja, não sei qual é o poder do Espírito Santo. A minha ordem é assim sempre, eu queria que alguém falasse para ele, tudo que eu pego, o Espírito Santo ele me consegue. Isso é verdade. Que essa vez eu perdi, estava aqui no vídeo da Isabela. Irmão, você vai falar naquele tamanho. E vai no Espírito Santo, minha mãe disse que não ajuda a vida, eu vou te também. Me ajuda a fazer a casa. Uma coisa simples, irmão. Mas ele me concedeu, eu comprei aqui no cantinho do chão, quase no Espírito se vê. Outra vez, Isabela muito brincou com a garrafa atrás. Dessa vez, o irmão estava na minha casa. O irmão disse, peguei a garrafa da Isabela. Aí meu pai teve que achou. Precisava obrigar o Espírito Santo achou. Mas de repente ele dá a minha avó. Quando ela mais perto, ficou a garrafa. O Espírito Santo dando muito trabalho ao Senhor. E quando foi 10 horas da noite, a minha mãe pôs a garrafa no lixo. Mas ela deu a mas o Espírito Santo ficou concedeu. Aleluia. Ele faz aquilo que você Glória a Deus. Ele é ajudador, É verdade. ele é salvador, é amigo, é companheiro. Aleluia. Ele é uma pessoa que está com você. Creio. Ele deixou o seu trono de glória. Aleluia. Jesus transforma você. Glória a Deus. Ele não merece que você exista. É verdade. Sabe como é que você existe? Quando você murmura com você não. É quando você fala mal do seu irmão. É quando você tem mais do seu irmão. Quando você inveja. É quando você peca. Se você quiser fazer, é quando você faz mal para Deus. Imagina alguém que te ama tanto, que habita dentro de você, ter que sair porque você precisa
verdade. Ele quer mover, ele quer mostrar a tua boca, ele quer te matar em línguas. Porque muitas pessoas até nem sabem ler, mas em línguas estranhas, e tudo ignorado falam com o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. É claro que a Deus não glória. Aleluia. Essa palavra é uma palavra de vitória na sua vida. Glória a Deus. Vai cada vez mais. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu gostaria nesse momento convidar a Maria de carro. Eu disse que não seria breve. Ela vai adorar o Senhor. Enquanto ela adora, meus irmãos, façam o que eu estou te dizendo. Convide o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero sentir a tua presença nesse lugar. Porque eu sei que tu está nesse lugar e o Senhor é fiel. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmã, na verdade, eu vim ensaiar um louvor. Mas, não louvor, uma música que nos ajuda. Estava conversando sobre a mesma. Aí ela falou sobre o Espírito Santo de Deus. Aí Clara respondeu: eita, irmã, confirmou a palavra que eu vou levar hoje para a igreja. Aí eu me peço, vou pegar o CD, faz muitos anos que eu não vejo. Não sei se eu vou lembrar bem da letra, mas o Senhor é comigo. E eu agradeço a oportunidade de você. Amém? Aleluia. Aleluia! Espírito Santo, Espírito Santo, o Deus poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o Deus poder, renova o meu viver. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome santo de Jesus. Glórias a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Em nome de Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus!
né? Aquele povo está esperando algo do Senhor e Deus vai levantar homens e mulheres também para fazer obras no Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém.